Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à vitrine do relatório. Aqui nesse programa eu entrego os principais atalhos para que você tenha 10 relatórios em 30 segundos. Eu sou Jennifer Stark e neste episódio eu vou falar sobre gestor ver o seu trabalho. É a visibilidade do relatório. O que é essa visibilidade, né? O que é a visibilidade do seu trabalho, ter mais pessoas vendo o seu relatório? Veja só, por exemplo, vou fazer uma comparação aqui, uma analogia para que isso fique claro. Um restaurante, por exemplo, um restaurante que está na praça de alimentação de um shopping. Na praça de alimentação, dentro de um shopping, há um número de pessoas circulando ali. E um restaurante que está em um bairro distante da cidade. Certamente há menos, possivelmente, entende-se que há menos pessoas circulando ali naquela localização. Então, é muito simples de entender que um restaurante que está em um shopping tem mais pessoas vendo aquele restaurante, tem mais pessoas passando na frente daquele produto do que um restaurante que está distante do centro da cidade, em um bairro não tão bem localizado quando relacionado ao fluxo de pessoas. O que que isso tem a ver com a realidade de relatórios, né? O que que o restaurante tem a ver com a realidade de relatórios, a realidade do mundo de análises, de números, de informações, de KPIs e informações que elevam um negócio? E é muito simples de entender quando uma pessoa consegue colocar uma situação em que se tenha, por exemplo, 10 relatórios em 30 segundos no seu setor, na sua área de trabalho, no ambiente que ela trabalha, outros setores começam a ver aquilo ali. E é muito legal assim quem passa por essa situação de conseguir colocar isso no seu setor de trabalho, porque os outros setores começam a se comparar, né? O setor X se compara com o setor X dentro da própria empresa e não é uma comparação assim de querer criar rixa entre setores, né? Nem nada disso, né? Mas é uma situação legal em que isso começa a subir o nível dentro da empresa, né? Dentro do local, porque um setor começa a ver, pô, mas aquele setor lá já tem os relatórios tudo pronto, eles não gastam energia atualizando o relatório, por exemplo, né? E aí o que acontece, se tratando de visibilidade, é a pessoa que desenvolveu aquela situação ali, a pessoa que conseguiu colocar em prática aquela possibilidade de acessar 10 relatórios em 30 segundos, ela começa a ser vista pelo outro setor de uma forma diferente. E aí é muito fácil de entender que ela vai ser muito procurada. Ela vai ter mais visibilidade no local de trabalho. Outras pessoas vão começar a procurar ela para entender como que faz aquilo ali, porque elas também querem aquela situação, né, no local de trabalho delas. Agora, quando que foi... Por que que eu estou falando isso, né? Quando que foi a primeira vez que eu comecei a me dar conta dessa situação de visibilidade? Quando que isso aconteceu comigo? Foi em uma situação em que, nos primeiros relatórios que eu desenvolvi, nesse modelo que possibilita acessar um relatório em 30 segundos, eu lembro que era um relatório ele apresentava a quantidade movimentada de produto, e produto nesse caso lá era em quilos, né, era grãos, e precisava então dessa quantidade movimentada e a qualidade desse produto. Então tinha um relatório lá que apresentava a movimentação, né, quanto foi o volume movimentado diário, por mês, por ano, enfim, e trazia a qualidade conforme a avaliação que quisesse ser feita. E nesse relatório, ele estava ainda em um modelo de como que ia ficar, eu estava trabalhando nele ainda, e o meu gestor, pessoa que era gerente, eu respondia para ele na época, ele apresentou esse modelo em uma reunião. E era uma reunião regional lá, que tinha vários gerentes lá, e ele falou então nessa reunião que eu era o responsável pelo desenvolvimento daquela parada e isso
ia se tornar padrão, mas que se eles quisessem que isso acontecesse mais rápido, basicamente era para eles apertar eu, ou seja, Stark é que está desenvolvendo essa parada aí, e se quiser que isso funcione mais rápido, fala com ele lá, que é ele que está botando isso aí para rodar. E eu lembro que era a época do Skype, né? Acho que o Skype já está um pouco fora agora, mas eu lembro que muitos gestores, assim, né? Muitos gerentes, muitas pessoas me chamavam perguntando, falando, né? Viu o seu trabalho lá, isso vai facilitar muito a nossa vida, e meio que tipo perdendo, né? E aí, quando é que vai ficar pronto? E hoje fica muito claro que essa situação aconteceu porque as pessoas viram o benefício que aquilo ali ia trazer para a vida delas mesmo como gestão, né? Eles se tornariam melhores gestores porque teriam uma informação mais segura e para acessar de forma mais rápida, né? Então, essa foi a forma que aconteceu comigo a primeira vez, que hoje fica muito claro a visibilidade que isso traz. E a conclusão disso, né, a conclusão de que estava tendo essa visibilidade, ela veio em uma situação que eu lembro de um colega de trabalho, ele estava em termos de hierarquia, ele exercia um cargo superior ao meu. Só que a gente trocava muita ideia e ele falou, o fulano viu esse relatório em alguma reunião e ele quer acesso a esse relatório. E basicamente esse relatório ele tinha informações a um nível Brasil, né? Eram várias filiais dessa empresa e era a nível Brasil que tinha todas as informações dentro de um só relatório. E esse cara falou que queria acesso a esse relatório. E essa pessoa é uma pessoa que eu já tinha visto, já tinha ouvido falar dela, só que eu não estava nem um pouco acostumado a, em algum momento, conversar com pessoas daquele nível de hierarquia. E que nível de hierarquia era esse, né? Basicamente, ele exercia um cargo do tipo diretor. E eu estava em nível, naquela situação, bastante abaixo. E, enfim, né, quando você se depara com uma situação de que um diretor está pedindo um acesso a algo que você desenvolveu, de certa forma você se sente realizado com isso, né? Não sei se talvez até massagem no ego deve ser, pode ser, não vou negar, mas humanamente você se sente realizado por aquilo ali, você se sente que de alguma forma o trabalho está sendo reconhecido, né? Porque se um diretor está exigindo acesso a algo que você desenvolveu, tem algo legal ali que está fazendo sentido para aquela gestão. Então, a conclusão dessa visibilidade que o meu trabalho estava tendo, ela foi cair a ficha nesse dia, quando uma pessoa de uma hierarquia do estilo diretor pediu acesso a algo que eu tinha desenvolvido. E foi uma situação diferente, atípica, porque eu não costumava trocar ideia com esse tipo de pessoas, mas que me deixou com um sentimento de realização, eu confesso, né? Um sentimento de que eu estava no caminho. Agora, qual que é a vantagem? Qual que é a vantagem de se ter 10 relatórios em 30 segundos? Eu vejo que, assim, há várias, mas se eu tivesse que falar só uma, acredito que eu falaria que você não vai passar pela situação do relatório de esperança. E o que é relatório de esperança? Basicamente, quem já passou por esse tipo de situação vai entender. As pessoas, quem trabalha com relatório, muitas vezes se põe na situação de enviar um relatório para alguém ou até antes de enviar e ficar ali, nossa, esse negócio está certo, será que está certo? Eu acho que está certo, vou enviar. E envia e, cara, geralmente não, mas acontece em vários momentos da frustração bater na porta. Como assim a frustração bater na porta?
é quando você recebe um e-mail, uma ligação, alguém te retorna dizendo que aquilo que você enviou no relatório não faz nenhum sentido, aquele número, aquele indicador está errado. E esse é o relatório de esperança. É você enviar um relatório, enviar um dashboard, um painel e ficar ali, cara, tomara que esteja certo esse negócio, e às vezes bate lá 6 horas da tarde e você recebe aquela mensagem: tá errado, eu preciso disso para amanhã porque tem a reunião, e lascou. Você vai ter que ajustar mesmo estando com uma energia ruim, com um sentimento, sei lá, de raiva, de frustração, seja o sentimento que for, você vai ter que ajustar porque você se colocou em uma situação de enviar algo equivocado. E esse é o relatório da esperança: enviar algo e rezar para que aquilo esteja certo. E com quem está com um método de acessar relatórios em 30 segundos não passa por esse tipo de frustração. E me incomoda, claro que me incomoda ver as pessoas passando pela situação do relatório de esperança. Por que que me incomoda? Porque eu já vivenciei quem está do lado da moeda de ficar tomando carcada de gerente porque errou a mão no prazo de entrega de informações, de relatórios, de indicadores, ou ainda errou o prazo e quando enviou a informação ainda estava errada. Então, esse lado da moeda, ele é um pouco frustrante. Quando você vê alguém passando por uma frustração, quem tem um pouco de... É muito fácil de entender que quem tem um pouco de amor ao próximo, quando vê uma pessoa passando por uma situação que você já passou, é ruim você ficar vendo a pessoa passando por aquilo ali e sabendo que tem algo que pode mudar aquela situação. Então, quando eu vejo uma situação como essa, isso por dentro me incomoda, porque tem uma forma de mudar isso, tem uma forma de fazer com que você pare de passar por o sentimento de situação, o sentimento de frustração, de ficar tomando carcada de gerente, de enviar relatório com informação errada, de errar o prazo na entrega das informações, e tudo isso traz o quê? Traz um sentimento de incapacidade, te coloca em uma posição de incapacidade mesmo. E beleza, tem então, isso incomoda, legal, incomoda, mas como que muda essa realidade? Que exemplo, como você pode mudar e parar de passar por esse tipo de situação? Tem uma forma? Tem. Eu só posso falar do que eu vivenciei e o que eu sei hoje fazer para ajudar alguém de alguma forma. E basicamente essa situação mudou para mim quando eu aprendi a trabalhar com uma ferramenta que faz de forma automática o que eu, um ser humano, tinha que fazer de forma manual. E onde o ser humano coloca os seus dedos, há um risco de erro, há um risco de você estar em um dia que não está bem, você está com algum problema e acaba errando em algo que às vezes é uma situação besta, você acaba errando por um momento bobo ali que você não está legal. Essa situação mudou para mim completamente quando eu aprendi Power BI. Power BI faz toda essa atualização, tem a capacidade, é a ferramenta que possibilita entregar 10 relatórios em 30 segundos, sem dedos humanos para realizar atualizações no meio desse processo. Então, essa é a ferramenta que pode ser utilizada para que se tenha 10 relatórios em 30 segundos. Ela foi a ferramenta que mudou a minha capacidade como profissional, que precisava entregar números, indicadores, relatórios atualizados para a gestão tomar uma decisão com segurança, confiabilidade, com os dados acessíveis e tudo isso de forma muito rápida. Por que investir tempo? Agora, veja só, porque a vida é corrida, a gente não tem tempo para isso, falta tempo para aquilo. Então, que sentido faria investir tempo em aprender um método que dá a possibilidade de ter 10 relatórios em 30 segundos? E eu vejo da seguinte situação: quem está na posição
de dependência da intervenção do seu trabalho para realizar a atualização de um relatório, atualização de indicadores, dos números que são importantes para o seu setor, o seu cargo, ela está sempre, de certa forma, manipulando dados. E quando há a necessidade de ter a intervenção humana, há chances de erro. Por algum motivo, você não está num dia legal e, enfim, comete algum erro, acaba cometendo equívocos. Se há chances de erro, há, então, menos confiabilidade, né? Quando há intervenção humana, há mais erros. Se há mais erros, há menos confiabilidade. O que é o inverso para quem trabalha com o método relatórios em 30 segundos, porque há mais confiabilidade, porque não há intervenção humana. Então, a situação para quem tem o método é: não há intervenção humana. Se não há intervenção humana, há menos erros. Se há menos erros, há mais confiabilidade. E se há mais confiabilidade, há, então, menos ansiedade. Nossa, se fala tanto em ansiedade, doença do século, não sei o que lá. E por que eu vejo que há menos ansiedade? Eu já estive na situação de ser aquela pessoa que ficava lá, parecia o cachorrinho correndo atrás do rabo, né? O bombeiro lá apagando fogo, né? Tá sempre num senso de urgência, apreensivo com aquela situação que vai receber um e-mail e vai ter a necessidade de atualizar um relatório, vai ter uma reunião amanhã, tem fechamento mensal, não sei o que lá. Então, esse tipo de situação eu vejo que está bastante ligada a até uma frase que o Tony Robbins, se não me engano, fala, que é: reação é fraqueza e antecipação é poder. É isso que ele fala, se eu não me engano, tenho quase certeza que é isso. Antecipação é poder e reação é fraqueza. E o que ele quer dizer? Que a pessoa que está reagindo, a pessoa que está sempre reagindo, é uma pessoa que é um ponto fraco nela, e eu estou me referindo aqui a uma parte profissional. E quem trabalha sempre esperando alguém ligar, esperando alguém solicitar a atualização de algo, está nesse senso de reação, ela está sempre reagindo ao que alguém pede. E diferente de quem tem a possibilidade de acessar relatórios atualizados automaticamente, sem intervenção humana. E essa pessoa está, então, em uma posição de antecipação. E antecipação, o próprio Tony Robbins fala que é o poder. Por quê? Porque, cara, ele está sempre à frente do que pode vir a acontecer. Então, muito antes de alguém te pedir algo, essa informação já está disponível para ele mesmo analisar e tomar a decisão dele. E eu vejo também, talvez você até pode estar se perguntando, em que situação não faz sentido trabalhar com um método de relatório em 30 segundos? Eu vejo de forma muito clara uma situação. E essa uma situação, ela se coloca quando, no método de ter acesso aos dados, você precisa ter uma base de dados. Você precisa ter esses dados para conectar uma ferramenta a essa base e então tornar isso um painel, um dashboard, um relatório automático. E basicamente, se você não tem essas informações de forma eletrônica, você inibe esse método de utilização. Por quê? Porque quando essas informações estão em papel, estão na cabeça de alguém, não tem como você conectar uma ferramenta, não tem como você conectar um software que vá extrair essas informações de lá e tornar isso visível de forma humana para se tomar uma decisão. Então, basicamente, onde que se inibe a possibilidade de ter acesso a relatórios em 30 segundos? Se você não tem uma base de informações eletrônica, ou seja, a tua base de informações, a tua base dos números está em um livro, está lá no caderno ou está só na sua cabeça, aí você inibe, porque não tem como conectar. Eu não tenho a possibilidade de conectar um software à sua cabeça para extrair essas informações daí e tornar isso
humanamente para outras pessoas visualizarem e tomarem decisões. Falamos aqui então da visibilidade do relatório, o gestor ver o seu trabalho. E revisando então, nós falamos o que é visibilidade, a situação em que exemplificamos com um restaurante que está bem posicionado, e se você está dando a oportunidade de mais pessoas verem o seu trabalho, outros setores verem o seu trabalho, você também terá mais visibilidade. E por que que... E quando que foi, aliás, né? Quando que foi a primeira vez que isso fez sentido para mim? Foi quando o meu gerente apresentou o que eu estava desenvolvendo em uma reunião. Isso se tornou uma conclusão para mim quando um diretor pediu acesso a um relatório que eu tinha desenvolvido. E aí falamos também de vantagens, né? Por que que é vantajoso a pessoa ter esse método, e simplesmente é porque a pessoa para de passar pelo tipo de situação do relatório de esperança, né? Para de atualizar um relatório e ficar lá perdendo os cabelos. Nossa, será que está certo? Será que não está? Falamos também que isso me incomoda ver pessoas passando por esse tipo de frustração. Sim, me incomoda, porque eu já estive desse lado da moeda. O exemplo para você mudar esse tipo de situação é a ferramenta Power BI te dá a possibilidade de ter 10 relatórios em 30 segundos, e que você deve investir tempo nisso justamente para que não haja a necessidade de intervenção humana para então acessar 10 relatórios em 30 segundos. E se existe alguma exceção, sim, existe no momento em que você não tem os seus dados de forma eletrônica, os dados estão na sua cabeça, estão em um papel, daí não faz sentido você querer utilizar o método de 10 relatórios em 30 segundos. Chegamos ao final deste episódio de visibilidade dos relatórios, o seu gestor ver o seu trabalho. Por este vídeo é isso, nos encontramos em um próximo. Nesse canal entregamos conteúdo para que você tenha 10 relatórios em 30 segundos. Eu, Jennifer Stark, vou ficando por aqui. Até um próximo episódio.